Quando Jesus chegava, ele dizia Shalom, que quer dizer paz. Eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor, amém? Agora, a paz do Senhor para quem não falou. Muito bem, estou feliz aqui. Se não estivesse aqui, estaria feliz em algum outro lugar. Abençoado com o honroso convite que esse pastor me fez e a coragem de me trazer aqui para falar sobre as grandezas de Deus. Feliz com meus parentes aqui, e lá no meio eu estou sabendo que Yolanda e a Laurinha estão aí também. Fiquem em pé, que também são parentes meus. Pode ficar em pé aí, por favor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. E Luiz Henrique, bem-vindo em nome de Jesus. Muito bem. Eu tenho tanta coisa para falar que eu gostaria que aquele relógio nem funcionasse hoje. Mas ele funciona. Eu sei que Deus me trouxe aqui e esta me traz uma tranquilidade muito grande. Saber que foi a vontade de Deus me trazer aqui. Deixe-me falar um pouquinho sobre quem eu sou. Não para vaidade, porque isso já passou do meu tempo, mas para que vocês possam me conhecer. Eu nasci em Martinópolis, aqui no estado de São Paulo, família Tuller, né? E depois fui para São Paulo, Rio de Janeiro. Me desviei um pouco do Evangelho, muito pouco, mas na Praça Tiradentes, em 1959, quando a Igreja Presbiteriana fazia 100 anos, em 59 eu estive lá no Maracanã com Billy Graham e com Juscelino Kubitschek, que era o aniversário da igreja. Parece-me que era 100 anos, porque Asbel Green Simonton veio para aqui, para o Brasil, salvo engano, e a minha memória, dia 12 de outubro de 1859. E então eu me converti mesmo ao Senhor no Rio de Janeiro. Meu pai tinha uma fábrica de sabão em Rolândia. Como eu precisava de limpeza mesmo, eu vim trabalhar na fábrica de sabão de papai. Dali, fui para o seminário e estudei. Quando eu estava em Martinópolis, na casa de papai, eu tinha um sonho de ir para Israel. Papai falava, não sonhe alto, porque você cai e quebra o nariz. Mas Deus não queria que eu fosse apenas em Israel. E Deus me deu a graça de eu sair 17 vezes do país. Visitei 5 continentes. África, Ásia, Europa e aqui desde os Estados Unidos para baixo. E fui fazer contrabando de Bíblias. É o único contrabando que Deus deixa fazer, não é? Com o brother Andrew, irmão André, nas portas abertas. E eu estive fazendo um curso de espionagem, no bom sentido, 15 dias para depois atravessar as 2 Alemanhas, que hoje é uma só, e ir até a Polônia e conhecer todo aquele problema sério dos comunistas que estavam ali naquele lugar. E também os nazistas. Eu estive lá em Westminster, no lugar onde os nazistas mataram 6 milhões de judeus, principalmente Adolf Eichmann, que era o companheiro direto do grande nazista, não é? E Deus me deu a graça de fundar o Molive. Pelas minhas mãos passaram 7.500 jovens viciados. Deles e da igreja surgiram, que hoje eu tenho 168 filhos espirituais, pastores, incluindo aquele que era vice-presidente do Bradesco até agora, Dr. Ageu Silva, né? Que aqui em Assis ele fez a sua decisão. E o Wilson Matos, que é o diretor proprietário, né? O reitor da Unicesumar em Maringá também, que fez a sua decisão comigo aqui em Assis. Deus tem me dado a graça de até casar. Não é fácil casar, mas você toca violão, toca teclado, toca trompete e você acha na estrada, não é?
E aí, na Igreja Presbiteriana Independente de Arapongas, eu estava lá como seminarista, depois de ter feito o seminário, João Calvino, e eu cantei: neste mundo aterrador, se eu cair, ninguém se importa. E uma jovem vestida de amarelo lá no meio falou: se ele cair, eu vou lá e cato. E, coitada, catou mesmo, né? E nós vivemos, eu e Regina, 53 anos de casados, e temos filhos. Criamos 5 filhos dos outros, fora os 7.000 jovens, 7.500 jovens viciados que também eram como filhos. Agora estou trabalhando com refugiados. Hoje mesmo recebi um telefonema de que mais um sírio está em Maringá me procurando para fazer parte, e dentro da minha casa eu estou com um casal de sírios também. Então, a igreja não vai pregar o evangelho no Oriente, e Deus está fazendo os orientais saírem procurando algum país, e aí eles vêm para as nossas igrejas para serem salvos por Cristo Jesus. Tá. Muito bem, eu quero cantar, atendendo hoje milhares de e-mails que me chegaram lá na casa da família, né? Eu quero cantar um dos meus hinos. Você vai sofrer, rapaz, porque eu ando, corro, pulo para lá, mas faz força aí. Eu fiz 134 hinos, mas o hino que mais é o meu carro-chefe. E antes disso, eu olhando para o Samuel lá, Samuel é um pastor daqueles 7.500 jovens. Ele, há 32 anos atrás, ele se recuperou. E hoje é uma grande bênção, meu companheiro, meu chofer, meu amigo, meu irmão, meu filho, graças a Deus. E então, esse hino tem sido cantado pelo menos que eu saiba, em 193 países, gravado em mais de 20 idiomas. Vocês se lembram dos Mamonas Assassinos? E o Dinho, aquele que fazia aquelas macaquices na frente, a mãe dele, por causa da sua ascensão artística, a mãe dele largou a igreja, que era da Assembleia de Deus. Mas um dia, passando por uma igreja, e estava cantando esse meu hino, ela entrou e se converteu. Ela foi a Maringá, na igreja adventista, porque os adventistas foram praticamente os primeiros a colocar esse hino meu no hinário inglês daqui do Brasil. E ela foi lá dar o testemunho, e eu estava naquela noite lá, e nós cantamos juntos. Então esse hino tem sido um hino que tem chamado muita gente para a igreja. Se você está aqui esta noite, está um pouquinho frio, se prepara que Deus vai te pegar essa noite. Deus vai fazer com você uma coisa que você mesmo vai estranhar. Você vai chegar e vai dizer: eu não estou me conhecendo, porque Deus vai fazer isso. Eu estava em Manaus, 3 horas da madrugada, no aeroporto, e começou a chegar um mundo de gente, paletó, gravata. Quando você vê um camarada, paletó e gravata, uma pastinha 007, uma carinha meio de bobo, pode ver que é pastor. Esse cara é pastor, E aquele mundo de gente começou a chegar ali, tudo ali, e eu falei: vocês são pastores? 80 pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu falei: vocês conhecem o hino 502 do hinário de vocês? Ah, sim, conhecemos. Vocês gostariam de conhecer o autor dele? Ah, ele está aqui? Está. Então reúnam. Quem é? Sou eu. Ah, então... mas virei artista, tirei fotografia, não tinha selfie, mas tiramos ali. E ganhei muitos presentes, muitas coisas. Um dia eu estava na Praça da Sé, em São Paulo, e aqueles peruanos com aqueles instrumentozinhos de bambu estavam tocando ali, e tinha um aparelho ali tocando esse hino também, porque a Voz dos Andes, lembra, pastor? É do nosso tempo que Adão ainda era moleque ainda, não é? E eles estavam tocando esse hino. Eu cheguei para aquela menina peruana e disse: oi, chica, tudo bem? Ela disse: muito bem, este hino é muito maravilhoso. Ela disse: é maravilhoso. Você sabe quem achou esse hino? Quem fez esse hino? Ela disse: não. Eu falei: e eu?
Ela falou: ô mentiroso! Você é mentiroso! Mas eu tinha na minha pasta a gravação desse hino com a história. Eu estou falando tudo isso para cantar agora. Olha lá, meninos, me coloca aí o meu primeiro hino na faixa 12, por favor. Se você sabe falar aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo, cantando. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado, és o oleiro e eu este barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deus quer que você seja um vaso novo, um vaso escolhido por Deus. Mas para isso você precisa ser modelado por Deus, para ir pregar o Evangelho aos perdidos. Modela-me, Senhor. Modela-me. Transforma o meu ser, faz de mim o vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser um vaso novo. Quem é este que cura os enfermos sem cobrar consulta? Quem é este homem importante que a todos escuta? Quem é este que alivia o fardo do velho cansado? Quem é esse que quer as crianças sempre do seu lado? Quem é esse que de madrugada socorre os aflitos? Lá nos hospitais e prisões ele atende os seus gritos e consola os que estão nos asilos e nos leprosários. Quem é esse que liberta os drogados
sem cobrar honorários. É o homem das mãos perfuradas que está por aqui, bem perto de você, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Quem é este que, apesar de ter toda a honra e a glória, visitou minha casa e mudou toda a minha história? Quem é este que salva, perdoa os arrependidos, cicatriza as feridas da alma, levanta os caídos? Quem é este que é homem e é Deus, que é Deus e é homem, que resolve os problemas quando eles quase nos consomem? Quem é esse que enriquece os pobres, ensina os doutores, e por ter triunfado da morte é o Senhor dos senhores? Cantando: é o homem das mãos perfuradas que está por aqui. Vamos aprender. Operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo, ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Canta, comadre. É o homem das mãos perfuradas que está por aqui, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Cante comigo. É o homem das mãos perfuradas que está por aqui. Canta, menina. Operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo, ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Última vez, cante comigo. É o homem das mãos perfuradas que está por aqui, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo, ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Aleluia! Glória a Deus!
grandioso és tu. Então me grandioso és tu, grandioso és tu. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, gente. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Se estivesse na África, e aqui temos um amigo de lá da África, os cultos na África costumam durar 5 horas, 6 horas. Eles não têm uma cadeira confortável que nem vocês têm. Às vezes assentados em tocos, no chão, em pé. Eles não têm pressa de sair da presença de Deus. Eu tenho uma palavra para vocês essa noite. Tenho certeza que eu vou sair daqui abençoado. Minha esposa sempre espera que eu chegue em casa de 3 maneiras. Mas com mais saúde, estou comendo bem na casa desse povo aí, e que eu chegue mais bonito, para mim não ter muita dificuldade, e que eu chegue mais crente também lá. Pastor, peço licença para tirar esse paletó aqui. Uma vez um pastor foi pregar num lugar que só podia pregar de paletó. E ele foi assim, de manga de camisa, e o pastor falou: o senhor não trouxe paletó? Ele trouxe, está lá no carro. Aí então vai lá buscar. E ele trouxe assim, chegou lá com paletó: prega paletó, prega paletó. Olha para mim, por favor. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia é um livro também de promessas. A Bíblia tem 8.810 promessas. Cada 8 promessas, 7 estão no Velho Testamento e 1 no Novo Testamento. Dessas 8.810 promessas, 7.487, quase todas, 85%, são promessas de Deus para nós. E todo o Velho Testamento e Novo Testamento, de Gênesis ao Apocalipse, homens e mulheres fizeram apenas 290 promessas para Deus. Considerando que Davi escreveu a maior parte dos Salmos, e nos Salmos tem 135 promessas. Digo melhor, 235 promessas.
Parece-me que só Davi que prometeu alguma coisa para Deus. As maiores promessas da Bíblia, a primeira é a grande promessa de salvação. Toda pessoa que nasce, ela nasce criatura de Deus. Mas conforme João 1,12, aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo passam a ser filho de Deus, não mais apenas criatura. E Deus não tem compromisso com criatura a não ser de salvação. Ele tem compromisso com filhos. E Paulo, corroborando com isso, disse: se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos duas grandes heranças. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O capítulo da Bíblia que tem mais promessa é o capítulo 28 de Deuteronômio, que tem 133 promessas. Depois vem Levítico 24, 26, que tem 94 promessas. Depois vem o Salmo 37, que é um salmo pequeno, mas tem 43 promessas. E nessas promessas você vai ver que há uma participação sua para você receber a promessa de Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, essa é a nossa parte. Confia nele, é a nossa parte. E o mais, ele fará. Agrada-te do Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Eu queria saber que você veio essa noite buscar um milagre aqui. Eu sou um caçador de milagres, porque a minha vida é uma vida de milagres. Aleluia! Então a grande promessa, a primeira é a promessa de salvação. A segunda promessa é que Deus não quer apenas que você seja salvo, mas que você seja batizado com o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Capítulo 24 de Lucas. E você tem a possibilidade de receber o batismo com o Espírito Santo. A terceira grande promessa é que Jesus voltará. E as pessoas não estão apercebidas disso. Mas se você não quer crer na Bíblia, creia na natureza. Porque os céus estão proclamando a glória de Deus. Há na Bíblia 3 gemidos no livro de Romanos. O primeiro é o gemido do homem, da mulher, com tantas enfermidades, com tantos problemas. O segundo gemido é o gemido da natureza. Quando você vê um vulcão que estava dormindo há 500 anos, começa a soltar as suas lavas. Quando você vê os terremotos, os maremotos, as enchentes, os incêndios, é a natureza gritando, querendo redenção e anunciando que Jesus voltará. A Bíblia não fala em datas, mas no dia 14 de maio de 1948, quando a ONU, naquele tempo, Nações Unidas, era dirigido por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e na hora de votar-se onde iam dar um terreno para Israel, grande parte queria dar um terreno na África, mas aqueles que conheciam a palavra sabem que o único lugar no mundo que alguém pode dizer essa terra é minha é Israel. Porque Abraão disse, Deus falou, eu vou te dar essa terra. Então essa terra é de Israel. E quando a bandeira de Israel foi hasteada, naquele dia, o Brasil entrou na escatologia. Depois Geisel votou contra Israel. Mais tarde, um homem muito conhecido chamado Luiz Inácio Lula da Silva votou contra Israel. E quando foi a Israel, ele não colocou flores no túmulo dos soldados, mas logo depois colocou lá nos palestinos, ele colocou a coroa. E o Brasil passou por uma crise tão grande que eu podia pôr o nome de crise da Dilma. Uma crise terrível. Até João de Barro não está construindo mais, está só dando uma reforminha no seu ninho lá, porque a coisa está séria. Eu uso o WhatsApp.
Sou moderno. E eu recebi um WhatsApp, um ninho de, muito bonito, aquele ninho de João de Barro assim, e João de Barro lá fora. E lá dentro tinha um periquito. Ele disse: com a crise da Dilma, precisei alugar meu apartamento aí, porque eu estou sem nada aqui, o negócio está sério. O Brasil ia para entrar para ser uma Venezuela, um país comunista. Mas graças a Deus que Deus está pondo a mão nesta pátria. Aleluia! Glória ao Senhor. Então Jesus voltará. Sabe que está acontecendo uma coisa? Eu fui, como disse, 5 vezes a Israel. E ali o Mar Morto. O Mar Morto deve ter sido ali o lugar onde Sodoma e Gomorra foram destruídos. E aquele buraco enorme ali, as águas que vinham do Jordão, lá do Mar da Galileia, aquilo foi se transformando num lugar de sal. Cada 10 litros tem 8 de sal, de 8 quilos de sal. Você não afunda naquele lugar. Mas o Mar Morto está morrendo mesmo. Cada ano ele recua 1 metro. E agora você pode ver as ilhas no meio do Mar Morto. Mas sabe que lá na Bíblia, no Velho Testamento, tem uma passagem que um dia aquele mar vai se tornar água saudável. E sabe o que está acontecendo? Buracos, bolantes, aqueles buracos assim em volta do mar, que já tem mais de 3.000 buracos daquele, com água pura e saudável. Ali é tanto sal, que tem uma montanha ali, que vai até lá embaixo, embaçada, que se você tirar um pedacinho daquela montanha, pode pôr no feijão, porque é sal puro. Mas agora, aquele mar está se tornando, aquele mar está dentro ali, aqueles bolanes de água saudável. Mas a Bíblia diz que um dia sairia um rio debaixo de Jerusalém. E eles foram fazer umas escavações para fazer um tipo de metrô dentro de Jerusalém, e descobriram debaixo de Jerusalém um rio com 30 por 80 de água pura, um rio caudaloso debaixo, onde um dia vai ser o templo de Israel, que hoje está lá a mesquita de Omar, que é a mesquita dos muçulmanos. E eles estão E o que vai acontecer? Essas águas desse rio não podem ir para o Mar Morto para tornar um mar saudável, conforme está lá no livro de Ezequiel 47. Não pode. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, e aquele monte vai rachar de um lado para o outro, e aquele rio vai começar a correr para transformar aquele mar. Eu não estou pregando ainda, pastor, isso tudo é introdução. A quarta grande promessa que tem na Bíblia. Primeira promessa, a salvação, batismo com o Espírito Santo. A promessa que Jesus voltará. A promessa que Deus cura a enfermidade. E presta atenção, Ele vai curar essa noite aqui. Você crê nisso? Aleluia. A quinta grande promessa é que Ele ouve e atende às nossas orações. Eu vou fazer uma coisa no fim desse culto, também não preciso falar agora. No quinto banco tinha uma mulher, e eu falei lá na igreja: hoje eu quero que vocês peçam uma coisa para Deus. Em casa vocês podem pedir 100, aqui peçam uma coisa para Deus. Mas não era para ninguém falar, mas a mulher fala mesmo, né? Não aguenta. Jesus, quando ressuscitou, a primeira coisa que ele fez na boca do túmulo foi se apresentar para uma mulher, que ele queria que a notícia corresse logo. Então, ele falou ali para Maria Madalena, à tarde Jerusalém inteirinha sabia que Jesus tinha. Pois bem, aquela irmãzinha levantou e falou: pastor, eu quero uma casa. Oh, meu Deus, isso precisa muita fé mesmo, porque a mulher não tinha dinheiro para alugar um cômodo.
Alguém arrumou uma casa para aquela mulher, um cômodo para aquela mulher, e ela e seu filho. E uns dias depois ela falou para mim: pastor, meu filho quer ir embora para São Paulo. Eu falei: deixa ir embora rápido, se sua casa fica melhor, porque um cômodo só, era quarto, sala, cozinha e sala de visita, tudo um cômodo só. E o rapaz foi para São Paulo, arrumou um emprego. Logo depois desse emprego arrumou uma namorada, casou com ela, e o pai morreu. E ela disse: primeira coisa que nós vamos fazer, vamos lá em Maringá e comprar uma casa para sua mãe. Deus mata um lá em São Paulo para resolver o problema do outro em Maringá. Mas faz isso! Sabe por quê? Porque Ele responde a nossa oração. Ele responde! Aleluia! E a sexta grande promessa da Bíblia é que Ele nos quer próspero. Não é doutrina da prosperidade, não. Tem gente que gosta de ser pobre. Deus não inventou pobreza, não. Eu posso morrer pobre, mas vou morrer teimoso. Eu vi um camarada com uma Brasíliazinha velha, mas pensa numa Brasília velha, assim atrás no vidro estava escrito: propriedade exclusiva de Jesus. Falei: coitado de Jesus, meu Deus do céu. Um sujeito lá em Maringá colocou no jornal assim: vende-se um Fiat 147 por 850. Aceita-se carro de menor valor no negócio. Papai, não! Deus nos quer prósperos. Preste atenção. Mas nenhum pastor pode pregar prosperidade na igreja se não falar em dízimo, se não falar em oferta e se não falar em esmola, que nós esquecemos. Cornélio dava tantas esmolas que Deus se agradou das esmolas que ele dava. E eu estava vendo aqui a oferta. Gente, nós precisamos aprender. Se você vê quantas promessas que Deus tem para você quando você é dizimista. Quantas promessas que Deus tem para você. Um dia o pastor chegou na igreja e disse: hoje nós vamos fazer uma oferta diferente. Quem tem, põe, e quem não tem, vai tirar. Todo mundo tinha. Oi, todo mundo pondo. Chegou lá atrás, tinha um rapaz e falou: ô pastor, eu não tenho. Falei: não tem, então tira. E levaram lá a salva, sacolinha, não? Que nem diz o Chico Anísio, diria. Levaram lá e ele enfiou a mão lá e tirou. Quando tirou, falou: agora você tem, põe. Deus quer que você seja próspero, mas aprenda a dar. Agora eu vou começar a pregar. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga: a nossa fé. Em primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 4b. A fé é um dos assuntos mais importantes que eu gosto de pregar. Preguei em Maringá, na nossa igreja, 2 anos sobre fé. Minha esposa diz: Newton, não aguento mais. Você só fala a mesma coisa. Eu disse: querida, o dia que você tiver fé, eu vou parar de pregar sobre fé. Eu gostaria que quando eu morresse, alguém pusesse no meu túmulo, não estou com pressa, mas pusesse no meu túmulo lá: aqui jaz um homem de fé, vírgula, muito contra a vontade. Nós nascemos pela fé. Ninguém se converte se não for por fé. Nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Nós vencemos pela fé. A Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós morremos também pela fé. Paulo diz: acabei a carreira e guardei a fé. Tem gente que nem combate, acaba com a carreira e sai correndo na fé. Mas o justo vive pela fé. É a menor palavra da Bíblia. Por isso Jesus disse: se tiver fé como um grão de mostarda, como diz o espanhol, como uma semilha de mostarda. Não é essa mostarda que tem no Brasil. É uma mostarda que dá um arvoredo assim lá no Oriente, que até os passarinhos podem fazer ninhos naquele lugar ali.
mas se você tiver fé, porque a fé é a menor palavra que tem na Bíblia. Jesus não falou se tiver fé como um caroço de abacate, mas ele falou se tiver fé como um grão de mostarda. Jesus não falou quando eu chegar aqui, será que eu vou encontrar amor? Ele já sabia que por a iniquidade ia aumentar tanto que o amor haveria de se esfriar. Mas ele diz, será que quando eu chegar aqui, eu vou encontrar fé aqui na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Jesus quer encontrar fé. Todo crente tem fé, porque a Bíblia diz que a fé foi dada aos santos. Então, todo crente tem fé. O problema, são dois problemas. Um, é que ele não sabe exercitar a sua fé. Segundo, ele gosta de usar a fé do outro. Por isso pede, ora por mim. Ora por mim. Não é? Lá na porta da igreja, de uma igreja muito grande que eu fui pregar um dia, e uma mulher falou, pastor, ora pelo meu marido, ele é um desgraçado. Ô louco, irmã. E a senhora é crente? Graças a Deus, aleluia. E seu marido um desgraçado. Pode deixar que eu vou pegar essa mulher de jeito. Escuta, irmã, a senhora esse mês a senhora já fez um jejum pelo seu marido? Não, pastor. Já orou essa semana pelo seu marido? Não. Então vai orar, senhora. O marido não é meu, agora o que eu tenho a ver com isso? A senhora é dona do marido, não ora e quer que eu ore pelo seu marido. Coitado do pastor, ora pela sogra do outro, o cunhado do outro, o tio do outro, o avô do outro. E o dono do problema não ora. Quando eu vou no enterro, principalmente se o camarada é muito vantajoso assim, eu pego lá no pé, porque lá é mais leve. Porque está escrito aí nos chavões aí, o dono do defunto pega na cabeça. Lá é muito pesado. Você é dono do problema, você tem que orar. Se você não orar. Mas tem gente que gosta de ter a fé do outro. Sabe na Bíblia, um camarada que tinha a fé do outro era Eliseu. A fé era só em Elias. Elias, meu pai Elias, meu pai Elias. E na hora que Elias subiu, ainda precisou jogar a capa para Eliseu. Eliseu, toma aí, infeliz. E Eliseu pegou a capa, beijou a capa, e quando chegou no Jordão, estava na fé dele. Onde está o Deus de Elias? Eliseu, o seu Deus, Eliseu, você tem que ter a sua parte. Não é pecado pedir oração, mas às vezes você ora. Às vezes eu chego em casa com um bolso tão cheio de papel de pedido de oração, que eu ponho em cima da mesa assim e falo assim, Deus, vê o que o Senhor faz aí, porque eu não tenho nem tempo. Eu não tenho nem tempo, Senhor, vê o que o Senhor faz aí, não é? Não. Um dia um pastor estava pregando, ele ia pregar sobre fé, e ele falou para um diácono, irmão, o que é fé? E o diácono levantou bem depressa assim e disse, fé, pastor, eu acho, fé, né? É fé que o senhor quer. Eu acho que fé, pastor, eu penso, pastor, que fé, não é fé que o senhor quer? Então, eu acho, pastor, que fé é fé. Fé é fé. Mas excelente coisa ele falou. Fé é fé. Isso aqui é uma definição excelente. Porque fé não tem lógica. Eu não sei falar sobre a chuva. Não consigo definir chuva. Mas eu posso me beneficiar da chuva. Eu não sei entender o computador, mas eu posso saber como o computador é impressionante, a capacidade, a intensidade do computador. Lá no livro de Apocalipse diz que 2 testemunhas vão estar na grande tribulação, vão ser arrebentados no meio da rua, estraçalhados, esquartejados. E o mundo todo vai ver. Há 40 anos, quando eu pregava escatologia, por sinal, lá o pastor Samuel está com 8 livros sobre escatologia que eu escrevi, que estão ali, é uma coleção. E eu pensava, como é que o mundo inteiro vai ver
esses 2 homens lá. Mas depois vem a televisão. Os japoneses estão jogando futebol e eu estou vendo aqui. Então o mundo inteiro vai ver esses dois homens lá. Você quer saber quem são esses 2 homens? Que a gente pensa que foi Elias ou foi Enoque, mas o capítulo 11 de Apocalipse está escrito bem certinho lá. No tempo quando você vai profetizar. 3 anos e meio ele vai profetizar. E diz que tem capacidade para fazer com que não chova. Quem que teve essa capacidade de orar para não chover? Elias. E diz, e a capacidade de transformar os rios em sangue e trazer quantas pragas quiser. Quem fez isso? Moisés. Então, para mim, isso me justifica muito que os 2 vão morrer em Jerusalém e o mundo inteiro vai ver. Mas fé, eu não posso entender, mas a Bíblia diz em Hebreus, fé, capítulo 11 de Hebreus, fé é a certeza de coisas que se esperam, mas estão chegando. A prova cabal de coisas que não se veem, mas nós veremos pela fé. Então, o livro de Hebreus, capítulo 11, onde está a galeria de homens e mulheres que nasceram, viveram, cresceram, foram perseguidos, morreram pela fé. E o mundo não lhes era o quê? Digno de tão crentes e abençoados que eles eram. Davi cantou, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Uma noite acordei com minha esposa me beijando, 4 horas da madrugada, eu toda amarrotado assim, e ela, falei, ué, você quer um fogão novo? Fala logo, não é? O que está acontecendo? Ela falou, não, Nilton, eu estava olhando para você está tão bonito. Eu falei, mas agora? Depois de tantos anos? Não é? Agrada! Como você pode agradar a Deus? Eu agrado a Deus sendo dizimista. Dizimista, você não agrada a Deus, você agrada a você mesmo. Porque Ele vai abrir as janelas do céu sobre você. Eu fico pensando que se você não é dizimista, ele joga a janela em cima de você. Mas quando você é dizimista, Ele abre as janelas do céu sobre você. Se você ganha R$2.000, quanto você dá de dízimo? Fala bem alto. R$200. Você tem R$5.000. Quanto você dá de dízimo? Fala bem alto. Com quanto você fica? Quanto? Fica nada, você fica devendo de pagar água, luz, colégio, isso e aquilo, e comida e tal. Você não fica com nada. O único que você fica é o dinheiro que você deposita aqui. Esse vai voltar para você com certeza. Agrada-te do Senhor. Como você pode agradar a Deus? Pastor, eu me agrado de Deus vindo à escola dominical, vindo à igreja. Lugar de crente é na igreja. O crente tem 2 grandes alegrias. Uma é de contribuir. Deus ama ao que dá com alegria. E alegrei-me quando me disseram lá em casa, vamos à casa do Senhor. Quando alguém fala assim, não, hoje tem culto, vamos à igreja. Então você se alegra vindo à casa de Deus. Sabe por quê? Porque fé é o combustível da oração. E o cantor sacro, ele cantou, Deus cumpre as promessas, Deus cumpre o que diz, jamais foi a fé iludida. O amor, pastor, pode ser iludido. A esperança pode ser iludida, mas a fé nunca vai ser iludida. Eu respeito um homem e uma mulher que tenham fé. Pode não ter dinheiro, pode não saber ler,
Mas se tiver fé, você pode perder a saúde, você pode perder a família. Poucos dias agora, uma família inteira foi ceifada num acidente de carro. Você pode perder a família, você pode perder a saúde, você pode perder o nome, você pode perder a sua reputação. Mas se você não perder a fé, você tem tudo para começar outra vez. Você tem tudo para começar outra vez. Porque a fé é esse alicerce. A fé nunca vai ser iludida. Aleluia, porque a fé é a certidão de garantia de aquilo que está escrito aqui. É verdade, é para hoje e é para mim. Diga comigo, aquilo que está escrito na minha Bíblia é verdade, é para hoje e é para mim. Porque a fé pega as impossibilidades e traz para a dimensão do possível. A fé pega as irrealidades e traz para a dimensão do real. Quando você olha para o exemplo de Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas onde é? Eu te mostrarei. Se tivesse trem ali, ele ia chegar no guichê do trem ali e dizer, me arruma uma passagem aí. E a moça pergunta assim, para onde o senhor vai? Não sei, me dá uma passagem para qualquer lugar, porque Deus falou que é para eu sair, e eu vou sair. Abraão não é um moço que pode se atirar às aventuras. Ele tem 75 anos. Alguém diz que a vida começa com 40, mas ele está com 75. Em vez de aposentadoria, não, ele crê, ele obedece e ele parte para o desconhecido. É diferente da fé de Tomé. Tomé precisa ver para crer, ele crê para depois ver. Isso é que é, na verdade, porque Paulo escreve que Abraão creu contra a esperança. Quem sabe você está aqui essa noite com alguma coisa que você, um sonho que está na gaveta, um sonho que você não conseguiu ainda. E esta é a noite de você tirar esse sonho da sua gaveta. Essa é a noite de você receber a bênção pela fé. Um pregador da Argentina foi pregar na nossa igreja. Passando por Maringá, foi pregar lá. E ele começa a sua saudação dizendo, irmanitos, eu deixei minha família na Argentina chupando manga. Eu falei, já está pedindo dinheiro, infeliz. E eu falei, vai continuar sua família lá na Argentina chupando manga, porque eu não vou te dar nem um centavo. Porque isso não é viver pela fé, é viver pela fala. Às vezes você ora na igreja e você ora perto de uma pessoa que tem dinheiro. Esse aqui tem um carro bonito, melhor que o meu. Deus, abençoa, Senhor. Tu sabe a situação lá em casa não está boa, Senhor. Toca, Senhor, em alguém, Senhor. Faz alguma coisa, Deus. Ele com aquele carrão preto, Senhor. E eu aqui, Senhor, com a minha charanguinha, Senhor. Isso não é um crente que vive pela fé, mas ele vive pela fala. Isso Deus não quer isso, não quer isso, não. Viver pela fé é viver segundo a vontade de Deus, crer e andar na vontade de Deus. Você quer receber um milagre esta noite? Porque a fé é o ingrediente para nós alcançarmos um milagre na nossa vida. Primeira coisa, tira protocolo para falar com Deus. Você é filho de Deus. Tem gente que vai falar com Deus, ele muda a postura, espicha o peito e ele fala santo, 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 Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de outros mais. Será que quando meu filho vai chegar a pedir dinheiro para mim, diz, papai,
Eu preciso de uma grana, papai. Me ajude, papai. Deus. Você tem que falar com Deus como filho. Sentar no colo dele e conversar com ele. Senhor, eu preciso disso, Senhor. Eu tenho necessidade disso. Eu quero crer que ninguém aqui vai sair essa noite aqui sem esperar que Deus está fazendo um milagre em alguma área da sua vida. Quem sabe na sua saúde, quem sabe nas suas finanças, uma dívida que você tem para pagar e não consegue, uma dívida que você tem para receber e não consegue, nos seus relacionamentos em casa com sua família. Eu tenho experimentado milagres muitas ocasiões na minha própria vida. Fui sequestrado 2 vezes. Uma vez em Maringá, trocado por um menino de 10 anos para salvar aquele menino, 2 bandidos, e eu fiquei na mão daqueles bandidos durante um tempão. Só quem passou por um sequestro que sabe. Mas uma outra vez, quando eu chego para ir a Nova York, eu passei por Miami. E eu tinha uma passagem aérea para Nova York, mas eu quis ir de trem para poder conhecer melhor. E eu chego na PlayStation. Caipira é uma coisa interessante. Já vai com a máquina e a xícara desse tamanho assim, aqui no peito. I am tourist. Pode roubar à vontade, né? Meu trompete que eu tinha comprado. $2.000 no bolso, assim, limpinho em dinheiro. Do lado de cá, 2.000 em travel check. Um guarda-roupa. Eu estava indo ainda para a Europa, de lá para Israel. E eu chego na PlayStation e vem um cidadão lá de uns 50 anos, olhou para mim e disse, hello? E eu, hello? Nossa, o povo aqui é bom, já está me chamando. Hello? Where are you going? Onde você vai? O que você tem a ver com isso? Não, eu vou para o Brooklyn. Sure? É verdade. Vai de táxi? Of course. Meu mal falado em inglês, porque my God is very bad. Mas fui lá. Ele falou, você vai de táxi, é muito caro. Vai comigo. Eu faço barato para você. E o bobo aqui, numa limusine. Quando entrei, eles trancaram as portas. Assim, o vidro, porque aquele carro blindado. Em 2, ficaram comigo 4 horas rodando, até chegar à noite, para me matar e para me roubar. E quando eu chego num lugar assim, escuro já, perto de um muro, eles pararam, mas sabe, eu bati assim, e eu vi que tinha um alto-falante que estavam lá. E eu já sei falar em 2 línguas, eu falo português e língua estranha. Então, aí já comecei ali a falar inglês, falar, oh Deus, help me. E falar meu mau inglês, meu português, um pouquinho de espanhol. E eu comecei a falar e vi que eles estavam olhando assim pelo retrovisor, e eu falando, e clamando, e orando, e orando, e orando, e orando, até que eles pararam. Pararam no lugar ermo, abriram a porta. E um falou para mim assim, come on. Eu falei, com a mão, com o pé, com tudo, meu filho. Vamos lá. E fiquei lá do lado de fora assim, um aqui e outro aqui. E eu, oh my God, help me, because you are my Savior, my Lord. E eu orando, e os 2 ali, com ódio tamanho que eles estavam de mim. Um deles meteu o pé na porta assim que eu pensei que ia arrebentar tudo. Aí eu fiz uma pergunta bem capciosa, aqui é o Brooklyn? Ele falou, pega o táxi. E eu já tinha separado um $20. Aí fiz outra pergunta pior ainda. How much is this? Quanto que é a corrida? 4 horas correndo. Aí um falou para o outro falou para o outro, outro falou para o outro, falou 15. Eu dei 20, não precisa troco não, pode ficar aí.
Eles pegaram minhas coisas e começaram a jogar lá no muro, tudo que eu tinha. Fecharam a porta e saíram numa disparada tão grande que eles me jogaram lixo na cara e eu fiquei ali. Meu Deus. De repente veio uma mocinha moreninha ali e eu perguntei, você fala em espanhol? Ela disse sim. E eu contei a história para ela, ela disse, milagro. Porque ali existe uma gangue que eles pegam as pessoas e eles deixam desnudo. Não roubaram nada de você? Não. Milagre. E eu falei, como eu posso ir lá onde está David Wilkerson, na Clinton Avenue, lá no Brooklyn? Ela falou assim, pega um táxi. Falei, Deus me livre. Ela me ensinou um caminho longo até eu pegar um metrô, um subway. E quando eu chego ali, tinha um soldado alegre, veio, can I help you? Eu posso ajudar você? E ele me ensinou tudo, me levou até no lugar lá onde eu pudesse ir para o Clinton Avenue. Então hoje, quando eu vou pegar um táxi, eu fico preocupado. Eu oro antes, Deus, me dá um táxi que não me dê medo. Porque quando eu entro no táxi, eu fico pensando que o dono do táxi é ladrão. E ele fica pensando que o ladrão sou eu. E um fica com medo do outro. Então eu estava na Avenida Ipiranga, em São Paulo, e veio um táxi lá e eu mandei parar. E ele olhou para mim e falou, não vou levar você. Falei, tudo bem. E vem outro, disse, você podia me levar? Onde o senhor vai? Na rua Lins de Vasconcelos. Eu vim de lá agora, estou sem almoço, o senhor podia pegar outro? Falei, claro. E de repente para um sem eu falar. Olhou para mim e disse, vamos? Eu digo, vamos. E quando acabamos de entrar, ele começou a subir a glória, aleluia. Eu falei, sabe por que o senhor está subindo esse hino? Ele falou, não, o senhor é crente? Eu disse, eu sou pastor. O senhor está subindo esse hino para dizer que eu não preciso ter medo, que eu estou bem no lugar bom. Ele falou, eu sou maestro da Assembleia de Deus. Aí o fogo caiu. Ele me levou lá e me trouxe, depois não queria nem cobrar. Eu falei que queria pagar dobrado. Não, e saímos e nos abraçamos, pareciam conhecidos antigos e tal. Mas por quê? Porque hoje eu aprendi a viver pela fé. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu falo, Deus, eu quero ir pela fé. Quero ir pela fé. Eu estava na Coreia pregando para presbiterianos. Fui recebido no Supremo Concílio da igreja coreana lá. E eu estava com um intérprete muito engraçado que mora em São Paulo. E nós estávamos no hotel. E quando a gente vinha de uma reunião, eu pregava 2 vezes por dia, às vezes até 3. E quando vínhamos, eu vinha no meio da rua, e você acredita se você quiser, eu vinha falando em língua estranha, bem baixinho, orando a Deus. E o coreano falou, ô Newton, o que você falando? Eu disse, falando com Deus. Mas o que você falando? Segredo. Eu vou contar uma coisa para vocês agora, que é coisa impressionante, é coisa de fé mesmo. Deus estava falando comigo, que antes da meia-noite, Ele ia me dar uma oferta lá no hotel. E quando nós chegamos no hotel, Ele falou, você vai comer comida coreana? Eu falei, não, Deus me livre. Eu vou comer American food. E fomos comer, depois quando nos encontramos, subimos para lá. O coreano faz muito exercício, coreanos, japoneses, os chineses fazem muitos exercícios. Fizemos exercícios e depois ele falou, vamos dormir? Sim, vamos dormir. E ele falou, Annyeong Hashiminika. Eu disse, Annyeong Hashiminika. Annyeong Hashiminika é bom dia, boa tarde, até logo, tchau, tudo é um Annyeong Hashiminika. Ele falou, Kami-samida. Eu falei, Kami-samida. É isso, muito obrigado por tudo que aconteceu hoje. E eu olhei no meu relógio, faltavam 5 minutos para meia-noite. Eu disse, Deus não mente. E antes da meia-noite, eu vou receber uma oferta.
Nunca recebi uma oferta quando estivesse viajando no exterior. Mas naquela hora Deus tinha falado comigo que antes da meia-noite vinha uma oferta para mim. E de repente, na luz apagada, o telefone deste lado, eu disse, alguém vai tocar aqui. Não era alguém, não, era ele mesmo. Newton, você dormindo? Disse, não, Newton acordado. Então amanhã eu falo. Falei, fala hoje. Não, amanhã fala hoje. Não é? Deus não fala só você. Deus fala comigo também. Deus falou que naquela igreja que nós fomos, ganhamos uma oferta, metade minha, metade sua. A luz já estava acesa nessa hora. Ele disse, não, amanhã eu vou dar. Eu falei, não, amanhã não, você vai morrer hoje à noite e eu vou ficar sem esse dinheiro aí. Eu amanhã quero ir comprar camisas Hyundai, que umas camisas lindas, branquinhas lá. Você crê que Deus se importa tanto com a gente assim? Porque Deus vela pela sua palavra, diz Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Queridos, a fé é a coroação, a palavra de Deus é a coroação da fé. Aqui está o diapasão de Deus. Aqui está o código de trânsito de Deus. Aqui está o manual do fabricante. Deus sabe. Um homem com pé de bode, sabe o que é pé de bode? Aquele carrinho de 29. Ele estava guiando nos Estados Unidos numa estrada bem simples lá. De repente o carro parou. E ele ficou ali sem saber o que fazia. Mas lá longe vem um outro carro igual. O homem parou, era um velho. Ele parou e falou, o que aconteceu? Diz, não sei, o carro parou. Ele disse, abre aí o capô. Abriu. Então agora, apertou lá, apertou aqui, ali. Então agora, dá partida. Quando deu a partida, começou a funcionar. Diz, você é mecânico? Ele diz, mais ou menos, eu sou o Henrique Ford. Era o homem que tinha fabricado o carro. Deus fabricou você. Ele sabe o seu problema, a sua lágrima. Ele sabe quando você está desanimado. Queridos, nesta noite, eu creio que Deus vai falar e está falando ao meu e ao seu coração. Meu filho um dia, o Newton Júnior, disse, pai, o senhor vai a Londres como se o senhor fosse a Londrina? Eu disse, o Deus que me leva em Londrina, me leva em Londres. Presta atenção. Não vá embora antes de você receber a sua grande bênção esta noite. Vai ser uma lástima para você. Roubaram a minha casa. Nós tínhamos 2 cultos. E no primeiro culto, meu filho me chamou ali, Neutinho, falou, pai, entraram na nossa casa e roubaram tudo. E eu brinquei com ele, filho, não roubaram tudo lá em casa, não tinha tudo? Diz, pai, até seu relógio de ouro, os aparelhos da Vanessa, os aparelhos do Jader, os meus aparelhos, o telefone, a televisão. Pai, jogaram ovo na casa inteira, lá em casa está uma bagunça. Eu disse, querido, nós temos 2 cultos, eu não vou largar o culto por causa de ladrão, não. Eu vou fazer o primeiro culto, o segundo culto, depois a gente desce para lá. Mas eu aprendi comigo mesmo a fazer uma oraçãozinha para ladrão. A minha igreja não diz amém quando eu oro. Eu pus a igreja de joelhos e falei, Deus, quebra as pernas daqueles ladrões. Quebra os braços daqueles ladrões, Senhor. Dá tosse para eles. Deus, dor de olho, dor de ouvido, dor de dente. Não mata não, Senhor, mas pesa a mão na moleira daqueles camaradas. Que eles não durmam enquanto não trouxerem minhas coisinhas para casa. E acabaram os 2 cultos e a igreja desceu comigo para limpar tudo aquilo. Na segunda-feira, de domingo para segunda, a casa desorganizada, dormimos. De segunda para terça,
minha filha Vanessa, que hoje é pastora. Ela disse: papai, o senhor ouviu barulho em cima da casa? Eu disse: querida, eu não ouvi nada. Eu durmo só em pé, deitado, sentado, encostado. Eu durmo muito. Minha esposa estava doente no hospital e eu fui lá tomar conta dela. De manhã ela falou: Nilton, tomei conta de você a noite inteira. Peguei e dormi. E ela falou: pai, um barulho em cima da casa. Eu subi a escada assim, e lá na laje, que hoje são 2 casas, mas tinha só uma laje, todas as minhas coisas estavam lá em cima da laje. Acharam até um prego no escuro para pendurar meu relógio de ouro. O delegado não quis acreditar. Eu não sei se a hora que eu orei por aqueles ladrões vocês estavam na igreja. Ou então Deus foi lá e falou para eles: olha, devolve as coisas do homem, que senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. Roubaram 3 carros meus. 2 voltaram. Um não voltou porque logo que roubaram, desmancharam, mas eu descobri até o lugar onde estavam desmanchados. Mas um voltou depois de 3 anos, pintado, com tudo novo, motor, pneus, tudo depois de 3 anos. Porque eu falava na igreja: eu vou orar. Um dia nós estávamos pregando na igreja. Minha igreja tem um forro assim como esse, mais ou menos baixo assim. E um camarada soltou uma bomba dentro da igreja. Deu uma explosão tão grande que as pessoas pensavam que era a vinda de Cristo. No outro domingo, aquele camarada foi lá, colocou um motocicleta de 400 cilindradas dentro da igreja e deu uma acelerada tão grande. Quando a polícia prendeu a mim e ao Nilton, meu filho, e bateram em nós até 2 horas da madrugada, eu perdoei. Mas agora mexeram com a casa de Deus. Eu fiz essa oraçãozinha. Mas aquele moço que primeiro eu não tinha contado ainda. A primeira coisa não foi soltar uma bomba dentro do coisa. Foi passar de motocicleta e dar um tiro em mim, que pegou lá em cima. Depois a bomba dentro da igreja. Depois o motocicleta. E no 3ª vez, 4ª vez, eu ia começar a pregar. Quando veio um bilhetinho assim no púlpito: pastor, o rapaz que afrontou a igreja acaba de morrer em frente à igreja. Ele veio de motocicleta contramão, bateu numa carroça, matou o cavalo e ele morreu também. E eu fiquei com muita dó do cavalo. Aquele rapaz, Deus fez aquilo com aquele rapaz. Por muito menos do que isso, 40 jovens morreram por chamar um pregador de careca. Então não mexam com as coisas de Deus. O homem de Deus é imexível. O melhor repórter de Maringá me chamou de moleque de recado do Dr. Jamil. E eu fiz uma oraçãozinha para ele. E alguém que estava ali foi lá no hospital vê-lo, porque ele tinha tido um problema, um derrame, e a sua boquinha tinha encostado no ouvido. E falou: sabe por quê? Porque você mexeu com um homem de Deus. Ele disse: quem? Pastor Nilton. Chama ele lá. E eu fui lá, orei para Deus consertar a boquinha dele. E Deus acertou. E quando eu chego hoje no programa de televisão dele, ele diz: vai chegando o meu conselheiro, um homem de Deus. Eu disse: toma, Chico, mexe com um homem de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro com Cristo, eu sou um homem de fé, como você é uma mulher e um homem de fé.
A Bíblia diz que o justo não teme as más notícias, mas o justo sofre com as más notícias. E nós sofremos. Pastor, quando eu bebo água, eu estou no meio da mensagem. Tá? Não fica preocupado. Só vou embora de manhã. Aleluia. Como se dá o milagre? Olha para mim. Pegue sua mão esquerda. Faz um copo dele assim. Faz um copo. Menininha, faz um copo também assim com a sua mãozinha esquerda. Você de preto aí. Faz um copinho assim. Assim. E agora com a outra mão faz outro copo assim, de boca para baixo. E diga comigo assim: eu entro com a minha fé. E Deus entra com as suas promessas. O encontro da minha fé com as promessas de Deus se dá o milagre. É o encontro da minha fé com as promessas de Deus que me dá os milagres. Queridos, Deus me curou de câncer 2 vezes. Eu fui para o hospital com câncer no rim. Fui para a mesa de operação às 9 horas da manhã. Fizeram asepsia, fizeram anestesia. E quando o doutor Valdo Sorassi de Maringá, que está lá até hoje, foi cortar, não cortou, porque Deus não deixou cortar. Eu voltei para a mesa, para o quarto. A dor era uma dor terrível. Tem câncer que não dói. Mas a dor era tão grande que como se fosse um alicate que pegasse a pele da minha barriga e puxasse assim. Era como uma patrola, um trator que passasse em cima de mim. Quando foi 5 horas, eu voltei para a mesa de operação. Fizeram anestesia, asepsia. Quando vai cortar, não cortaram. Mas o tumor explodiu. 3 dias eu urinei só sangue e pus. E nunca fui operado. Faz 30 anos. E eu não tinha conhecimento da minha doença, porque o médico tinha pedido para minha esposa para esconder os exames. Um dia, nunca mexo nas coisas dela, mas precisava lá, achei aquele envelope e fui ver como era o tumor. Depois vem um problema estomacal. Eu não podia comer nada. Tudo fazia mal. Os médicos em Presidente Prudente da Santa Casa queriam me operar. Mas o doutor, o reverendo Antônio Elias, de Niterói, presbiteriano, estava pregando em Londrina. E ele estava pregando sobre fé. E eu fui assistir aquela mensagem dele. E depois lá atrás, no barracão, porque era um sítio, eu falei: estou curado. Esse é o passo de fé. Esse é o salto de fé. Estou curado. E quando foi de manhã, se estou curado, posso comer de tudo. Pão feito em casa, manteiga de gado. E eu pego uma roda assim, passo bastante manteiga. Ficou brilhando que nem cabelo antigo. E eu comi bastante. E meia hora depois, me deu aquela dor terrível no meu estômago. E eu fui me abaixando assim, disse: estou morrendo pela fé. E 3 mocinhas que chegam assim: pastor, o senhor está morrendo. Fica quieto. Todas para cá, para a igreja. Vão lá para o salão de culto. Não fale para ninguém. Eu não gosto de gíria, mas falei. Aqui, Satanás, não vem que não tem. Pega seu boné e some daqui porque eu estou curado. E fui para ouvir o homem pregar sobre fé. E na hora do almoço, eu sentei bem perto dele. É gostoso sentar perto de um homem de Deus.
Eu sentei perto dele assim e olhei na mesa carne de porco frita. Me perdoe os irmãos adventistas, mas eu não aguento uma carninha de porco. E eu comi de me lambuzar. E nunca mais senti nada. Se a Silvana puser comida hoje lá em casa, nós vamos comer outra vez. E quando chegava em São Paulo, pastor, na casa de mamãe, que já está com o senhor, eu comia muito, à noite, e é pepino, e é manga, e é leite, e é não sei o quê. Mamãe falava, Newton, não coma isso à noite, meu filho. Eu disse, mamãe, lá dentro não tem luz não, lá tudo escuro. Qualquer hora que o senhor colocar alguma coisa aí dentro, é só orar, triturar, e deixa a coisa ir embora. Aí me vem outro câncer aqui no meu pescoço, comecei a ficar rouco. Mas a minha língua, a minha boca é a minha enxada. É com ela que eu prego, com as minhas mãos, que eu toco o meu trompete. E eu não tive problema com o meu câncer aqui, porque eu falei, se Deus tira um câncer num lugar tão terrível como é o rim, aqui é mais fácil, ele vai dar só um beliscão, ele vai tirar. E o médico operou. Quando acabou de operar, ele disse, Newton, eu pensei que estava muito rasinho esse câncer, mas esse câncer está muito fundo assim. Eu fiz a minha parte. Espero que você tenha fé que Deus vai fazer o resto. Olha, eu não tive problema com o meu câncer. Eu tive problema com as minhas duas irmãs, porque me amam muito. E me ligavam, Newton, não toque trompete, meu filho. Não cante, meu filho. Não pregue, meu filho. Um dia fiquei tão nervoso, falei, tá bem, Nilva? Não toca, não prega, não toca, não faz nada. Morre, infeliz, você não vale para nada. Eu não parei de tocar, não parei de pregar, não parei de cantar. E nunca mais tive nada com esse câncer. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que faz esses sinais e maravilhas. Agora você pode dizer, pastor, eu não entendo isso. Não é para entender. Eu também não entendo como é que uma vaca preta come capim verde, dá leite branco e manteiga amarela. Como pode entender isso? Aqui em Marília eu acho que tem isso. Não! A fé não tem lógica. Por isso Santo Agostinho diz, eu creio porque é absurdo. A crença é um absurdo. E Deus, esta noite, vai fazer alguma coisa com você. Eu ficaria a noite inteira aqui contando as experiências da casa de recuperação. Alguns de vocês já ouviram falar em Diabo Louro. Terrível homem, matador, estuprador. Que ele passou aqui no sul de São Paulo, sul de Mato Grosso e Paraná, matando, estuprando, roubando. E ele veio para as minhas mãos. E ele se tornou dócil. Nós pusemos o apelido nele de Anjo, Ângelo. Ele tinha um desenho assim, de um demônio no peito, uma tatuagem. E um dia eu vinha de Presidente Prudente, onde preguei. Não sei se lá no pastor lá, mas eu preguei. E quando chegou ali perto de Santa Fé, meu carro furou o pneu, mas era muito tarde. Eu cheguei numa borracharia e eu falei para o homem, ele estava numa janela lá em cima, o senhor não poderia arrumar meu pneu aí? Ele disse, não posso. Trabalhei o dia inteiro, agora vou arrumar pneu. Eu pago o dobro para o senhor. E ele com muito custo desceu. Quando ele desceu assim, ele tirou o pneu do meu carro, começou a consertar assim. Eu falei, o senhor já ouviu falar no Diabo Louro? Ele arregalou 2 olhos, que só tinha 2 mesmo, então arregalou o que tinha. Ele falou, já. Olha ele aqui, ó. Abra a sua camisa, Ângelo. Ele abriu a camisa assim, e o homem consertou o pneu assim, consertando e olhando.
Quando acabou de consertar, eu disse: quanto que é? Nada. Eu vou chamar minha esposa para fazer um cafezinho quente para vocês, que está muito frio. Quando nós saímos dali, entrei no carro e falei: Ângelo, primeira vez que andar com o diabo deu certo. Mas era um homem de Deus, um homem cheio de Deus. Gente, presta atenção que eu estou terminando de verdade. O princípio da fé é a palavra de Deus. Igreja sem Bíblia não é igreja. Hoje tem igreja, principalmente desses pregadores de São Paulo aí, que eles não têm mais Bíblia. Nem ele leva a Bíblia. Ele leva um rastelo para poder puxar o dinheiro do povo. Não vou falar para vocês que é o homem do chapéu, senão vocês vão descobrir que é o outro lá que fez o templo de Salomão e outro que fez não sei o quê e tal. Esse povo está apenas ganhando dinheiro, mas não tem Bíblia. O princípio da palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Eu falei na minha igreja, eu não estou importando quantas pessoas tem nessa igreja. Não estou pensando numa mega igreja. Eu estou pensando que todos vocês que estão aqui vão subir no arrebatamento. Por isso eu estou preparando vocês para isso. Mas preste atenção, olhe para mim. A fé precisa ter uma ação. A fé precisa ser exercitada. Não basta ter fé, você precisa fazer um exercício da fé. Esse microfone está falando, essas luzes estão acesas, porque tem um lago muito grande. A água desce em declive, com toda fúria, com toda volúpia, e essa água bate nas turbinas lá embaixo, e cria no dínamo a força, a energia e a luz. No seu carro tem uma peça chamada motor de arranco. Dentro desse motor tem uma outra peça chamada induzido. E vem uma faísca lá da bateria, bate no induzido. O induzido força. Ele induz. E o motor, quando você dá a partida, o carro. Jesus curou um leproso, mas ele não estava curado ainda. Ele falou: vai lá e se mostra para o sacerdote. Olha para mim, a Bíblia diz: indo é gerúndio. Vocês que são professores e alunos, indo é gerúndio. Indo é ação, indo ele foi curado. Presente contínuo. Quando eu faço um apelo para você, você quer vir aqui na frente para receber essa noite a cura da sua enfermidade, a solução do seu problema. Se esta noite você coloca a sua fé em movimento, você vai ver que as coisas funcionam. Eu não trouxe novidade não, porque os pastores aqui já pregam sobre fé há muitos anos. Tem uma irmãzinha ali, que é presbítera, acho que se ela não foi na arca, ela pisou na lama, pelo menos, né? Não foi lá. Isso já faz anos e anos e anos e anos que ela está ali, abençoadinha, né? Essa noite, eu quero fazer um apelo para vocês. Às vezes você está desanimado. Nós pastores, às vezes, desanimamos. Tem um pastor em Maringá, foi pastor da igreja metodista, ganhou muitas almas. Hoje ele anda abraçadinho com a esposa, cabelo muito bem penteadinho, mas ele não pode nem ouvir falar em Bíblia, em igreja, em Deus. Ele não quer nada com Deus. Às vezes a própria igreja mata o obreiro. As decepções. Eu fui pastor numa igreja
presbíteros tinham seus sítios. O lugar onde colocavam arroz, feijão, estava quase saindo pelas comieiras. Bois, porcos, galinhas. E eu tinha um salário, como dizia o Chico Anísio, deste tamanho. Mas eu aprendi e ensinava a minha esposa: não reclame. Aí comecei a sair uma vez por mês para fazer alguma campanha, porque sempre surgia alguma pequena oferta. E os presbíteros se reuniram, falaram: o senhor está saindo uma vez por mês, nós resolvemos cortar seu salário pela metade. Eu falei: tudo bem, se quiser tirar o resto também pode tirar. Eu tinha comprado um carro para a igreja, eles não quiseram que colocasse no nome da igreja, colocasse meu nome. E um alto-falante para a igreja. Isso era em Cianorte. Nós estávamos lá, numa casa velha. Mas eu falava para a esposa: não reclame. Uma noite ela acordou 3 horas da madrugada. Eu estava deitado em cima de umas pedras britadas assim. Eu desenhei o meu corpo naquelas pedras. Eu estava ali olhando para os céus. Ela chegou e disse: Newton, com essa friagem você está aqui fora. Você está orando? Eu disse: querida, eu já orei tudo que sabia. Eu não estou nem orando, nem pensando. Eu estou aqui. E Deus um dia manda um homem assistir um culto de quarta-feira. Ele foi para comprar uma fazenda em Cianorte. E eu estava pregando ali. E ele falou para uma pessoa lá atrás: esse homem tem dívida. Diz: tem uma dívida grande aqui. Então eu sei que Deus não me mandou aqui para comprar fazenda. Quero tomar café com ele lá. E quando foi tomar café comigo de manhã, ele falou: você tem uma dívida? Quanto que é? Eu disse: é muito grande. Era 8 milhões que a gente falava naquele tempo, do cruzeiro. E ele preencheu um cheque, pastor, com o total daquela dívida. E diz: vai pagar a sua conta. E mais tarde eu me mudei para Assis, eu fui ser pastor dele e da família dele, sem saber que um dia chegaria ali. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa: eu dependo dele. A minha fé, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Fique em pé, por favor. Eu não vou pedir para vocês virem aqui à frente, porque o tempo já foi bastante. O pastor disse que vai me convidar daqui 10 anos para voltar aqui. Por isso eu estou aproveitando essa vez. Qual é o seu problema? Qual é o seu sonho? Pastor, eu tenho estado um pouco desanimado. Não. Desânimo é a melhor arma do diabo. Não. Eu canto um hino americano que diz: quando eu chorei, as lágrimas caíram. O coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. Deus abraça você essa noite. Ele vai tirar todo o desânimo da sua vida. Olhando para Ele, você é forte. Você está com a enfermidade. Você está devendo. Deus tira dinheiro até da boca de peixe. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Sabe que eu falei alguma coisa aqui daquela vez? Mas esse homem que Deus mandou, ele me deu uma casa no centro de Maringá.
Ele pagou tudo que a gente precisava durante 5 anos. Ele já faleceu. Senão alguém aqui vai pedir o endereço dele e eu não tenho o endereço dele. Ele já morreu. Deus dá tudo que você precisa. Nós somos filhos. Se você colocar a sua fé em movimento. E eu queria que você fizesse 3 pedidos essa noite. Em casa você pode fazer 10. Eu não sou pregador, eu sou um contador de história. Histórias de 53 anos de ministério. Histórias que deram certo. Eu não ensino ninguém a orar por ladrão. Uma irmãzinha da minha igreja disse: pastor, Jesus disse que é para amar os inimigos e o senhor manda quebrar as pernas dos inimigos. Eu disse: ladrão não é inimigo não, minha filha. Ladrão é protótipo do diabo, que veio matar, roubar e destruir. Inimigo vem de inimizade quando você faz alguma coisa contra alguém. Ladrão pintou na área. Eu peço a Deus, é a oração de Davi. Esses dias roubaram um carro enquanto nós estávamos na igreja. Eu falei para o rapaz: pode deixar. Eu te digo que até amanhã cedo esse carro estará na sua mão. Não deu outra. Eu fiz a oraçãozinha. E antes das 6 horas telefonaram para ele que o carro já estava seguro. Eu quero que você faça 3 pedidos. Se você já tem em mãos o primeiro pedido, eu quero que você levante a sua mão e faça esse primeiro pedido. Eu estou levantando a minha mão porque eu também estou fazendo o meu primeiro pedido. Deus, eu não sei o que essas pessoas estão pedindo agora, mas Tu sabes. Ou na área de saúde, na área financeira, na área de relacionamentos em casa, com vizinho, com patrão, ou em casa mesmo com filhos, uma revolta interna, uma falta de perdão. Deus, nós estamos colocando este requerimento na Tua mesa nesta hora. Eu peço a Deus, diferimento. Faz isso, ó Deus, agora. Atende esse primeiro pedido que eles estão fazendo agora. Em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar a sua mão. Eu estou fazendo meu segundo pedido. Eu posso revelar esse segundo pedido que eu estou pedindo por essa igreja, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, por toda a família da fé nesse lugar, por todos os projetos dessa igreja. Se você já fez o seu segundo pedido, pode levantar a sua mão, que Deus estará operando nessa hora para você. Se você crê, você verá a glória de Deus. Deus atende a oração que eles estão fazendo, que nós estamos orando por esse segundo pedido que eles estão fazendo, Senhor. Agora, nesse instante, ó Deus, Tu tens me mostrado tantos milagres, ó Deus. Faz um milagre na vida desta irmã, deste irmão, deste filho, deste marido, dessa esposa. Ó Deus, alguém sem emprego, põe a Tua mão, visita agora, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo amém. Faça o seu terceiro pedido agora. Pode levantar a sua mão. Faça o seu terceiro pedido agora. Peça com fé. Acione a sua fé. Deus, eles estão fazendo agora esse terceiro pedido. Põe a Tua mão, Deus.
Atende, Senhor. Esses pedidos estão na tua mesa, Senhor, em nome de Jesus. Não estamos orando por nós, não estamos orando por ninguém, estamos orando em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, por favor, pode abaixar a mão. Nunca você faça um pedido para Deus que você não agradeça na mesma hora que você está pedindo. Como se já estivesse aquilo que você pediu na sua mão. Às vezes demora um pouquinho. Daniel orou e demorou 21 dias para chegar a mercadoria dele. Mas chegou. Então, todas as vezes, que você às vezes escreve um requerimento para o prefeito, embaixo você põe assim: antecipadamente eu agradeço. Não é? Então, assim que os advogados fazem. E você antecipa agora a bênção que você já recebeu ou vai receber, quem sabe essa noite ainda, ou essa semana, ou esse mês. Mas se você tem mão, levanta as duas mãos e agradeça a Deus agora, isso que Ele está fazendo na sua vida agora. E eu estou levantando as minhas duas mãos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar com vocês, de poder ministrar a palavra de Deus aqui. Toda língua tem muito obrigado. Kamisamida. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Muitas graças. E tantas línguas mais. Agradeça a Deus agora. Fale em voz alta. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. É pecado você receber uma coisa de Deus e não contar na igreja. O seu testemunho aqui, mas pastor, é uma coisa simples. Eu não tinha emprego, hoje eu tenho. Eu não tinha um carro, hoje eu tenho. Eu não tinha uma esposa, hoje eu tenho um esposo. Mas conte. Se você não sabe vir aqui e falar, fala com o presbítero, fala com o pastor. Eles vão testemunhar em seu nome, porque isso vai aumentar a fé da igreja. Presta atenção, olha para mim. Capítulo 8 de Atos. As pessoas iam lá para ouvir e ver o que estava acontecendo naquela igreja. Às vezes nós vamos na igreja só para ouvir, não vê nada. Mas acontece, Deus faz milagre. Deus tem feito milagre nessa igreja. Então você precisa contar os milagres aqui, para que a igreja seja abençoada. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.